Todos estavam reunidos ao redor do juiz Bermutier, que dava sua opinião sobre o mistério de Saint-Cloud. Por um mês, esse crime inexplicável foi o assunto de Paris. Ninguém conseguia entender o que havia acontecido. O juiz Bermutier, de costas para a lareira, falava, citando evidências, discutindo diversas teorias, mas sem chegar a uma conclusão. Algumas mulheres se levantaram para se aproximar dele e observavam seu rosto barbeado, enquanto ele proferia palavras tão importantes. Elas tremiam, movidas pelo medo e pela curiosidade, além do desejo insaciável pelo horrível que assombra a alma de todo ser humano. Uma delas, mais pálida que as outras, disse durante uma pausa: "É terrível. Parece algo sobrenatural. A verdade nunca será descoberta." O juiz se voltou para ela. "Verdade, madame. É provável que os fatos reais jamais sejam revelados. Quanto à palavra sobrenatural que você acaba de usar, ela nada tem a ver com o caso. Estamos diante de um crime muito bem planejado e executado, envolto em tanto mistério que não conseguimos desvendar suas circunstâncias. Mas uma vez tive de lidar com um caso em que o inexplicável parecia estar presente. Na verdade, a situação se tornou tão confusa que tivemos de desistir da investigação." Várias mulheres exclamaram ao mesmo tempo: "Oh, conte-nos!" O juiz Bermutier sorriu com a dignidade que um juiz deve ter e continuou: "Não pensem, no entanto, que por um momento se quer atribuir qualquer parte do caso a influências sobrenaturais. Acredito apenas em causas normais, mas se em vez de usar a palavra sobrenatural para expressar o que não entendemos, simplesmente usássemos a palavra inexplicável, seria muito melhor. De qualquer forma, no caso que vou contar, foram principalmente as circunstâncias preliminares que me impressionaram. Aqui estão os fatos. Na época, eu era juiz em Ajaccio, uma pequena cidade branca à beira de uma baía cercada por altas montanhas. A maioria dos casos que eu julgava envolvia vinganças. Algumas eram grandiosas, dramáticas, ferozes e até heróicas. Encontrávamos os mais belos motivos de vingança de que se poderia sonhar. Inimizades de séculos, às vezes adormecidas, mas nunca extintas. Estratégias cruéis, assassinatos que se tornavam massacres e quase atos de glória. Durante 2 anos, só ouvi falar de derramamento de sangue e desse terrível costume corso que exige vingança, não apenas contra a pessoa ofensora, mas contra todos os seus descendentes e parentes. Vi idosos, crianças e primos serem assassinados. Minha mente estava cheia dessas histórias. Um dia, soube que um inglês acabara de alugar uma pequena vila no fim da Bahia por vários anos. Ele trouxera consigo um criado francês, contratado em Marsella. Logo, esse homem peculiar, que vivia sozinho e saía apenas para caçar e pescar, despertou grande curiosidade. Nunca falava com ninguém, nunca ia à cidade, e todas as manhãs praticava tiro por 1 ou 2 horas com seu revólver e rifle. Começaram a surgir lendas sobre ele. Diziam que era uma figura importante fugindo de seu país por razões políticas. Depois afirmaram que estava se escondendo após cometer um crime horrível, mencionando até detalhes particularmente macabros. Na minha posição, achei necessário obter informações sobre esse homem, mas era impossível descobrir qualquer coisa. Ele se chamava Sir John Rowell. Assim, limitei-me a observá-lo discretamente, mas nada em seu comportamento parecia suspeito. No entanto, como os boatos continuavam a crescer, decidi tentar me aproximar desse estranho. Passei a caçar regularmente perto de sua propriedade. Demorei a encontrar uma oportunidade,
Mas um dia ela surgiu quando abati uma perdiz que caiu bem diante do inglês. Meu cão a trouxe de volta, mas, pegando o pássaro, fui até Sir John Rowell e, pedindo desculpas, ofereci-o a ele. Ele era um homem alto e forte, com cabelo e barba ruivos, um verdadeiro Hércules, mas de modos calmos e educados. Nada tinha daquela rigidez britânica e, com forte sotaque inglês, agradeceu-me calorosamente pela atenção. Depois disso, tivemos várias conversas. Uma noite, ao passar diante de sua casa, vi-o sentado no jardim, fumando seu cachimbo. Ele me convidou para entrar e tomar uma cerveja. Aceitei sem hesitar. Ele me recebeu com a mais meticulosa cortesia inglesa, elogiou a França e a Córcega e declarou que estava apaixonado por essa terra. Com muito cuidado, comecei a perguntar sobre sua vida e planos. Ele respondeu sem hesitação, dizendo que viajou muito pela África, Índia e América. Acrescentou rindo: já vivi muitas aventuras. Então falei sobre caça e ele me deu detalhes fascinantes sobre a caça ao hipopótamo, ao tigre, ao elefante e até ao gorila. Perguntei: todos esses animais são perigosos? Ele sorriu: oh, não, o homem é o pior. E soltou uma grande gargalhada, a risada satisfeita de um inglês tranquilo. Também já cacei muitos homens. Então ele começou a falar sobre armas e me convidou a ver sua coleção. Mas algo chamou minha atenção na sala. No meio da parede principal, contra um fundo de veludo vermelho, havia uma mão humana. Não era um esqueleto branco e limpo, mas uma mão negra e ressecada, com unhas amarelas, músculos ainda visíveis e vestígios de sangue seco nos ossos, como se tivesse sido decepada por um machado. Uma enorme corrente de ferro estava cravada no pulso e a prendia à parede com um anel sólido o suficiente para conter um elefante. Perguntei: o que é isso? Sr. John respondeu calmamente: esse é o meu pior inimigo. Desde então, comecei a visitá-lo com frequência. No entanto, um dia parei de ir. Todos já estavam acostumados com sua presença e a curiosidade se dissipara. Passou-se um ano. Uma manhã fui despertado pelo meu criado, que anunciou que Sir John Rowell fora assassinado durante a noite. Fui até sua casa com as autoridades e encontramos seu corpo estendido no meio da sala. Seu rosto estava negro e deformado pelo terror. Em sua boca, encontramos um dedo humano, cerrado até a segunda articulação. A horrível mão que ficava presa à parede havia sumido. Apesar de investigações minuciosas, nunca descobrimos o culpado. Mas 3 meses depois, um coveiro encontrou a mão no cemitério, sobre o túmulo de Sir John Rowell. Ainda faltava o dedo arrancado pelos dentes do morto. Eis a minha história, senhoras. As mulheres, pálidas e tremendo, exclamaram: mas essa não é uma explicação. O que você acha que aconteceu? O juiz sorriu. Acredito que o verdadeiro dono da mão não estava morto. Ele veio buscá-la, mas não sei como. Foi uma espécie de vingança. Uma mulher murmurou: não pode ser isso. E o juiz, ainda sorrindo, respondeu: eu avisei que minha explicação não as satisfaria.